Tudo bem? Chegamos à segunda parte, né, do nosso tema área de alto valor de conservação, dentro daquele estudo, né, dos 10 temas que são importantes na certificação de manejo florestal. Então, na aula anterior, a gente fez uma definição, passamos uma definição do que são áreas de alto valor de conservação. Então, são aquelas apropriadas, né, para proteger determinadas espécies ou cursos d'água. Elas são toda a área de proteção é importante, mas essa passa a ter uma importância ainda maior. Então, no caso, essas decisões relacionadas às florestas de alto valor de conservação devem ser sempre consideradas no contexto de uma abordagem de precaução. Por que abordagem de precaução? Né? Deve-se ter um maior cuidado, porque ali tem uma riqueza, muitas vezes pouco compreendida, né? Uma riqueza incalculável, muitas vezes. Né? Então, riqueza, tanto a fauna quanto a flora, quanto os recursos d'água, né, que vão prover a região, municípios. Então ali essas florestas elas têm um olhar especial, essa região da floresta, e como a gente viu na aula anterior, pode ser regiões, né, áreas, ou pode ser toda a área de manejo florestal. Então a certificação ela vai querer saber como que a empresa está lidando com essa área. Aí algumas observações, alguns pontos são importantes nessas áreas de alto valor de conservação. Uma delas são a existência de espécies raras e endêmicas. Então eu trouxe para vocês aqui, né, o que são espécies endêmicas, né? Raras a gente sabe, né, que está a risco de desaparecer, mas endêmicas, então você sabe o que é endemismo? Espécies endêmicas são espécies que só existem em um único lugar no mundo. Se esse lugar for destruído, a espécie não consegue ir para o outro e acaba. Então essa é a ideia de endemismo, né? Espécies endêmicas, espécies que só existem naquele lugar e tu não pode destruir o seu habitat, senão essa espécie também vai desaparecer. Além disso, as florestas de alto valor de conservação, além de elas poderem possuir espécies raras e endêmicas, também áreas de reprodução de fauna. Então quem vai fazer esse trabalho? Quem vai fazer um profissional que seja da área. Ele vai fazer todo esse mapeamento da unidade de manejo florestal. Não vai ser eu, por exemplo, que sou administrador, vai ter que ser um biólogo ou alguém de ciências naturais, alguém que tem esse conhecimento para poder conhecer essas populações, né, de animais e fazer todo esse mapeamento, essa análise e passar para o empreendimento florestal. Então, outra coisa que é importante, talvez a gente valoriza muito nas fotos, né, mas talvez na hora de analisar isso como um fator importante, talvez a gente deixe um pouco de lado, né, que são áreas de valor cênico. Então eu trouxe algumas fotos, né, mostrando aqui áreas de valor inegável, são papéis de parede para os nossos computadores, de tão bonitas que são. Então esses ambientes, não só a área de alto valor de conservação é a floresta, ou se tem espécies raras ou endêmicas, ou se tem áreas de reprodução de fauna, mas também áreas de alto valor cênico, belezas, né? Coisas intangíveis, que pode ser até explorado futuramente pela empresa com ecoturismo, né? Então ter turismo naquela área de uma região muito bonita, na qual as pessoas vão fazer trilhas, vão tirar fotos. Então, e outro ponto também importante são, para caracterizar essas áreas de alto valor de conservação, podem ser as estações ecológicas. Então eu trouxe aqui uma definição para a gente acompanhar. A estação ecológica
aqui tem o exemplo do Taim, né, que é aquele projeto, tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Então essa é uma importante característica. É de posse e domínios públicos, sendo que as áreas particulares, incluídas em seus limites, devem ser desapropriadas conforme a lei regulamenta. Então são áreas próprias para pesquisas científicas, como esse é o caso da estação ecológica do Taim. Tá? Então na próxima aula a gente vai seguir falando de outros pontos que podem caracterizar as florestas de alto valor de conservação. Então aqui vocês têm os nossos contatos, tá? Os nossos livros, o nosso site, o administraçãoverde.com.br, e aqui outras informações mais. Sugiro que vocês se inscrevam nos nossos canais, porque periodicamente a gente está colocando vídeos novos e vocês serão avisados. Então agradeço a atenção e até a próxima aula.